Olá pessoal, professor Roberto, fisioterapia, Universidade Federal de Jataí. Algumas perguntas aí relacionadas a nervo, né? Quem trabalha com reabilitação de fratura, principalmente o fisioterapeuta, né? É importante saber as ocorrências que pode acontecer, porque a fratura ela tem algumas intercorrências que pode acontecer, como por exemplo, uma fratura luxação, associada a uma luxação, uma fratura que pode ter um comprometimento de algum nervo, por exemplo, o nervo radial na fratura do húmero, isso é importante. Alguns ossos que têm uma certa pobreza de vascularização, como o escafoide, por exemplo, né? A irrigação dele é um pouco difícil, né? Ela é retrógrada, né? Isso aí pode comprometer também a fratura. Consolidação viciosa, osteomielite, uma fratura exposta, né? Isso tudo o médico vai cuidar, mas basicamente isso pode atrasar um pouco a reabilitação, né? Então, alguns pacientes que têm osteoporose, pacientes, crianças, atletas, dependendo do objetivo que você quer. Então, são várias coisas envolvidas na reabilitação de fratura. Dentro da equipe tem vários, né, vários profissionais. Tem a enfermagem, né, no pós-operatório, né, às vezes o tratamento é tratamento cirúrgico, não conservador. Tem psicólogos, nutricionistas, mas basicamente os dois profissionais mais envolvidos na reabilitação de fratura é o médico e o fisioterapeuta, né? O médico ele vai decidir como é o tratamento da fratura, se é conservador, né, se é cirúrgico. Ele vai definir os dispositivos de fixação que são necessários, né, e ele vai acompanhar essa consolidação de fratura até ele dar alta para encaminhar para reabilitação. A nossa parte é fazer uma boa avaliação, né, desse paciente, amplitude de movimento, avaliar a amplitude de movimento, né, se há uma amplitude de movimento funcional ou fisiológica, envolvimento articular, envolvimento muscular, marcha, algum comprometimento da marcha, se teve alguma lesão de nervo, se teve osteomielite, então se a pessoa tem osteoporose. Então, isso aí, essa avaliação é fundamental, né? Para que você monte o seu protocolo de tratamento, né? Se é um protocolo de tratamento conservador, tratamento acelerado, isso tudo vai depender de cada paciente. Mas, basicamente, de termos gerais, o objetivo principal de reabilitação de fraturas dentro da fisioterapia é conseguir amplitude de movimento, força muscular e propriocepção. Primeiro, basicamente, sim, amplitude de movimento e movimento ativo. Isso aí é básico, né? Então, se você não tiver uma amplitude de movimento boa, você não consegue fortalecer também e nem fazer uma propriocepção boa. Então, não que exista fases, né? Primeiro eu vou ganhar amplitude de movimento, depois eu vou ganhar força, depois propriocepção. Não, essas fases se entrelaçam, né? Então, você começa, no primeiro dia, você pode já começar tentando ganhar amplitude de movimento, e já fazer algum tipo de resistência para ganhar uma força muscular, né? E também algum tipo de terapêutica para melhorar os receptores, né? Que é a propriocepção. Mas basicamente a ênfase inicial é a amplitude de movimento. Porque se eu tenho uma fratura da mão, se eu não conseguir toda a amplitude, né, eu não vou conseguir toda a força, porque me fazer a força eu tenho que fazer o movimento. Se eu não consigo fazer o movimento, consequentemente vai ficar prejudicada a força e a propriocepção. Então, a amplitude de movimento. As fraturas de membros superiores, basicamente, a gente objetiva bastante o movimento da mão, né? Porque basicamente o membro superior, se você for ver, ele é criado, né? Ele é produzido, ele é inventado, né? Tudo em função da mão, né? Membro superior. Todo movimento é em função da mão. De cima para baixo, você vai pensar em fratura de clavícula, né? Que é muito importante
a amplitude de movimento do ombro, né, da articulação glenomeral, abdução, adução, flexão, extensão e com muito cuidado com rotação interna e rotação externa, que estão envolvidos os músculos do manguito rotador, né? Supraespinhal, infraespinhal, redondo menor e o subescapular, sendo que o subescapular é o único que faz a rotação interna. E os 4 servem para fixar, né? Estabelecer uma certa estabilidade na cabeça do húmero com a glenoide, tá? Então os 4 fazem essa função importante. Às vezes algum tipo de fratura pode comprometer, né? Algum tendão do supraespinhal, pode uma luxação externa, luxação anterior, ela pode comprometer o subescapular e tudo isso pode acontecer, né? No braço, basicamente, os perigos da lesão nervosa do nervo radial, que está bem perto da diáfise do húmero, né? Que pode, alguma pontinha da fratura, machucar o nervo, né? O cotovelo, geralmente tem que tomar muito cuidado, principalmente com os últimos 30 graus, né, de extensão do cotovelo, né? Que ele fica um pouco difícil, mas é um problema para fisioterapia, né? Porque o cotovelo é uma articulação bastante complicada, né? A articulação do cotovelo, na verdade, ela faz um movimento de flexão e extensão. Quem faz o movimento de pronto-supinação não é mais essa articulação, é a articulação radionar proximal. E esse movimento de rotação da cabeça da cabeça do rádio, né, no movimento de pronação, isso aí às vezes fratura aí pode comprometer um pouco o movimento de pronação, supinação do antebraço, né? As fraturas do antebraço, elas podem comprometer basicamente a função do punho, né, a rigidez do punho, que tem que intensificar exercício, principalmente ativo aí, e do cotovelo. No punho, basicamente, ali dos ossos do carpo, o escafoide é o mais complicado, né? Porque ele tem uma irrigação pobre, né? Retrógrada. Então, isso compromete um pouco a função, né? A função do punho, né? Do membro inferior, as fraturas, basicamente, as fraturas de patela, né? Que a fisioterapia é muito importante, fraturas de patela, fraturas do fêmur, fraturas da tíbia, fraturas da fíbula, basicamente fratura da tíbia que compromete bastante o movimento de dorsiflexão e flexão plantar, e os cuidados que a gente tem que ter com relação ao nervo que eu falei, principalmente o nervo esquiático do membro inferior, que se ramifica no nervo tibial, que vai inervar os posteriores da perna, que faz a flexão plantar, o nervo fibular, que vai inervar os fibulares, fazer a inversão do pé, e a dorsiflexão, tibial anterior ali, né? No membro superior, o nervo radial, que é responsável pelo movimento da parte posterior do braço e antebraço, que faz a extensão e supinação. E o nervo mediano, a pronação na parte anterior do antebraço. O nervo ulnar, que é o nervo que vai inervar os interósseos da mão. E o nervo músculo cutâneo, e o axilar nervo deltoide, né? E o nervo músculo cutâneo vai inervar os anteriores do braço, braquial, bíceps ali, né? Então isso tudo é muito importante você ter em mente para ser um profissional da equipe de reabilitação e fratura, né? Então tem que entender a fundo, basicamente, como que foi tratado esse paciente, a fase de consolidação de fratura de calo mole, calo duro, tem que tomar cuidado com isso, os dispositivos de fixação utilizados, né, placas de fixação, né, haste intramedular, aparelho de gesso, tala, isso tudo a gente tem que ter um conhecimento bastante grande sobre isso, né, e sem contar o treino de marcha, né, a gente saber os movimentos da marcha, né, o contato inicial, o aplanamento do pé, desprendimento do pé, balanço inicial, balanço médio, balanço final, quais os músculos envolvidos. Esse treino de marcha é muito importante, né, na reabilitação de fratura, principalmente membros inferiores. A propriocepção também é muito importante, principalmente junto com a cadeia cinética fechada no final de reabilitação.
Aí você, por um exemplo, você pegar um jogador de vôlei que tem uma lesão do ombro, você vai especificar os gestos do esporte do vôlei para ele. Por exemplo, se for uma idosa que trabalha com tricô e machucou o dedo, você vai refazer, você vai simular esses movimentos, tá? Então, a reabilitação de fraturas, de uma forma geral, o fisioterapeuta e o médico são os principais profissionais envolvidos, claro, não desmerecendo de jeito nenhum os outros envolvidos também, claro, se não tiver uma enfermagem boa, né, um pós-cirúrgico, se não tiver um psicólogo para acompanhar esse trauma da fratura, o nutricionista, claro, mas na questão da reabilitação mesmo, assim, física, esse paciente vai para a fisioterapia mesmo, que a gente vai acompanhar ele quase todo dia, né, tá? O médico sempre nos retorna, a gente todo dia. Então a gente tem que ter esse cuidado bastante importante e nunca esquecer, né, que o objetivo final é que o paciente volte a movimentar por ele mesmo. Isso significa ativamente, significa estimular movimentos ativos. Grande abraço, professor Roberto, Fisioterapia, Universidade Federal de Jataí.